Oi gente, tudo bom? Meu nome é Joyce, você está assistindo Dica pra hoje e hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu construí a minha rotina. Eu gravei um vídeo compartilhando com vocês que agora eu tenho uma rotina, falei como que funciona isso de manhã, né? Então eu vou linkar esse vídeo aqui abaixo pra você saber o que eu faço quando eu acordo e tal. De repente, se você tá querendo uma inspiração, dá uma olhadinha nesse vídeo. E hoje eu quero contar o processo, como foi construir até chegar na minha rotina ideal. Tem muita gente que acha que do nada a gente acorda e descobre que o melhor caminho é fazer isso, depois isso e depois isso. Mas não, existe uma tentativa e erro, existe frustração, existe você saber que, poxa, não vai rolar fazer isso aqui, talvez eu tenha que fazer depois. Você vê a fluidez de uma atividade que vai levando a outra, enfim, e também tem a ver com a sua rotina do dia a dia. Depois que você acorda, depois que você vai ter a sua rotina matinal, o que você vai fazer? Qual o horário que você acorda? Qual é a próxima atividade? Tudo isso tem a ver. Não é só você pegar a minha rotina, colocar no seu dia e depois falar, não deu certo, tá? Porque é de acordo com o meu pique, com o meu horário, com as minhas atividades. Às vezes pra você não faz sentido, às vezes você mora sozinho ou você mora com alguém. Isso interfere em tudo na construção da sua rotina ideal. Mas, antes de mais nada, vamos lá recapitular aquela grande dúvida. Mas, Joyce, rotina é chato, por que ter rotina? A rotina é uma construção, é um conjunto de hábitos. Os hábitos, eles são construídos a partir da repetição. Então, a gente acaba automatizando certas atividades, coisas que a gente faria de forma mais maçante, a gente transforma em hábitos e aí a gente não fica mais pensando, o que eu vou fazer agora? E agora? Eu simplesmente sigo um fluxo, isso me ajuda muito mais porque eu faço de forma automática, então eu consigo fazer mais coisas no espaço de tempo que eu propus. Nossa, que luz que caiu! Então a primeira coisa que eu fiz foi saber o que eu precisava fazer no período da manhã. Eu tenho uma rotina diferente aqui quando eu acordo, porque eu fico sozinha de manhã, e aí à tarde tem a minha mãe que já interage comigo, e dependendo do horário que minha irmã trabalha também tem essa interação ou na parte da manhã ou na parte da tarde. Então, sabendo disso, eu já escolhi as tarefas da manhã que eu faria sem atrapalhar a rotina de ninguém e sem também que ninguém atrapalhasse a minha. Então eu peguei um papel e comecei a escrever tudo que eu gostaria de fazer. Coloquei lá a questão de limpar a casa, meu período de devocional, meu café da manhã, meu momento de leitura, fui colocando, escrevendo, e aí eu já vi tudo que eu precisava fazer no período que eu tinha. E aí eu olhei o horário que eu tinha livre até a hora que ou minha irmã acordaria ou que minha mãe acordaria. Depois que eu soube o tempo que eu tinha e as atividades que eu tinha, nesse mesmo papel eu delimitei horários. Então acordar tal horas, fazer atividade tal horas, a outra atividade em seguida tal horas. E aí eu fui vendo quanto que eu tinha para executar, se estava um tempo bom, e comecei a tentar na prática. A primeira vez, os primeiros horários que eu coloquei não deram certo. Primeiro que eu não conseguia acordar naquele horário que eu tinha me proposto. Segundo, que o tempo não dava, e terceiro, que as atividades não eram fluidas, ou seja, uma não puxava para outra, era muito diferente uma coisa da outra, então não era nem no mesmo ambiente ou assuntos relacionados, ou eu já estava num lugar e tinha que sair de um para ir para outro e voltar para aquele, não estava bom. Então, até eu encontrar a minha rotina ideal, eu demorei aí uns 3 modelos, usei umas 3 formas diferentes com horários diferentes. Então, para você que está tentando estabelecer uma rotina e falar, Joyce, eu não consegui, tentar uma vez na vida não é tentar. Tentar por uma semana não é tentar. Tentar por 15 dias não é tentar. Você vai me falar que você realmente tentou estabelecer essa rotina quando você tiver feito por pelo menos um mês. Aí você já conversa comigo, olha, Joyce, eu tentei e não consegui. Aí é um sinal de que realmente as coisas não estão funcionando muito bem. É lógico que nesse caso que eu falei pra vocês, que eu tava num lugar, eu tinha que ir pra outro e voltar pra esse, logo de cara eu vi que não tava dando certo. Então eu já fui mudando no meio do caminho pra chegar e, não, já terminou tudo aqui, aí eu vou pro outro ambiente. Mas se você me falar que tentou por uma semana e não conseguiu e desistiu, é porque você não tentou o suficiente. Outra coisa também é que às vezes a gente olha para vídeos de rotina ou pessoas que compartilham as rotinas e a gente acha que a gente tem que acordar no período X.
Quem me acompanha há bastante tempo atrás lembra que tinha uma época que eu acordava às 5 da manhã e dava super certo pra mim. Realmente, acordar às 5, quando tá tudo em silêncio, eu conseguia ler, eu conseguia tomar café, eu fazia atividade física, eu gravava vídeo, eu falava com vocês no Snapchat na época. Eu tinha realmente uma manhã muito produtiva. Hoje não faz mais sentido pra mim, hoje eu não preciso mais acordar às 5. A não ser que seja para eu ir para algum lugar, para eu fazer alguma coisa, para eu trabalhar, enfim, não preciso. Então, eu tava querendo assim, mas eu tenho que voltar a acordar às 5, eu tenho que voltar a acordar a tal horas, eu tenho que acordar pelo menos às 6. E eu meti na minha cabeça que eu tinha que acordar determinado horário, porque eu vi algumas pessoas que acordavam naquele horário. E, gente, não faz sentido. O horário que você tem que acordar é aquele horário que você vai se sentir bem, é aquele horário em que você vai ter uma noite de sono tranquila, de acordo com o horário que você dormiu na noite anterior e que vai dar tempo de você fazer as outras atividades. Fora que é diferente eu falar pra vocês que eu tenho que acordar às 5 pra ir trabalhar, sendo que eu vou levantar, tenho que levantar, me arrumar, enfim, e sair, e acordar às 5 porque eu quero. As atividades são diferentes, então como a motivação é diferente, vai também ser diferente a forma como eu vou acordar. Tem gente que não consegue acordar às 5 para trabalhar porque acha um martírio, mas quando é para viajar e pegar o avião, acorda às 5 horas, acorda às 4 horas, nem dorme de madrugada. Então tudo depende da motivação. Não se prenda a um modelo pré-estabelecido. Não pegue o meu modelo e coloque na sua rotina. Não pegue um modelo de um vídeo que você viu e achou legal e acha que de repente pode ser para você. Pega como inspiração, pega as atividades, se são parecidas. Eu quando comecei, eu coloquei uma meta em que eu iria acordar às 6 horas. Mas não adianta que eu não acordo 6 horas, eu tenho acordado às 7 horas. E eu reparei que acordando às 7 horas eu me sinto bem, eu consigo aproveitar muito bem a minha manhã e consigo fazer tudo o que eu preciso. Então, eu só arrastei. A minha primeira atividade começava às 6, eu arrastei todos os horários para as 7. Então, ao invés de 6, 7, 7h15, 7h30, 8 horas, assim por diante, eu fui só remexendo no horário, mas as atividades em si continuaram as mesmas, ou seja, eu respeitei o meu limite, respeitei o meu corpo, respeitei os meus horários, eu vi que eu tenho que dormir tal hora para poder acordar bem às 7 e tudo bem, eu não sou mais preguiçosa ou mais produtiva porque eu acordo às 6, às 7 ou às 5, eu só sigo o meu limite, a minha rotina, o meu pique e, enfim, o ritmo do meu corpo. Então faça testes. Vai, não deu certo, muda o que tem que ser mudado, seja o horário, seja a atividade, e não romantize. Não caia nessa de que você vai acordar, aí você vai se espreguiçar na cama por 15 minutos, porque você viu que a pessoa que você segue faz isso, aí você vai com a sua caneca de café. Não, gente, tem gente que quando acorda, não dá tempo de ficar pensando na vida. Vai, levanta, às vezes nem come direito, né? Sai correndo porque tem que pegar o ônibus ou demora pra acordar, acorda ali no último minuto pra poder dormir mais um pouquinho, mas já se troca, sai correndo pra ir trabalhar ou pra estudar. Não romantize a sua rotina. Sua vida não é um vídeo de YouTube. Isso que a gente vê nos vídeos de YouTube podem dar certo pra aquelas pessoas, porque talvez elas vivem disso, elas não trabalham fora, elas têm horários mais flexíveis, elas não precisam acordar e sair correndo pra fazer alguma coisa. Então realmente é muito mais bonito de assistir. Na vida real a gente sabe que não é assim. Se eu tenho uma aula que eu vou dar às 7, eu tenho que acordar às 5. Se eu tenho uma aula que eu vou acordar às 10, não dá pra eu fazer a mesma rotina que eu acordei às 5. Então tudo eu vou adaptando, gente. Vida real. Vida real não é vida de YouTube, de vídeo de YouTube, de rotina de YouTube. Fora que eu posso ter uma rotina matinal hoje de um jeito e amanhã de outro. Por quê? Porque vai depender do horário que eu vou acordar, vai depender dos tipos de atividade que eu tenho logo em seguida. Se eu tenho algo pra fazer às 7 horas da manhã, eu não vou acordar às 7 da manhã. Eu tenho que ou acordar mais cedo ou cortar algumas coisas da minha rotina e puxar para outro horário. Enfim, tudo isso você vai adaptando. Mas independente disso, é super importante que você tenha a rotina, que você estabeleça atividades que você quer fazer e atividades que você precisa fazer, porque você vai conseguir fazer de forma muito mais automática e vai reparar que aquilo que antes parecia um martírio é feito de forma mais prazerosa. Meu vídeo te ajudou? Esclareceu algumas ideias? Se você tem mais alguma pergunta a respeito de rotina e você gostaria que eu fizesse um vídeo sobre isso, você pode ou mandar suas perguntas aqui abaixo ou então dar uma sugestão de algum outro vídeo relacionado a esse assunto. Eu espero aqui seus comentários, aguardo o seu curtir se você curtiu e peço também, compartilha com seus colegas no grupo de WhatsApp, com seus amigos do trabalho e traz mais gente para fazer parte do Dica pra hoje. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos,
Tchau, tchau!